Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos de volta a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Hoje, lição de número 10, tem como título A Intercessão pelos Efésios. O textuário da lição: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Na nova versão transformadora está escrito assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21. O objetivo geral da lição é aprender a eficácia da oração. Eficácia é a qualidade daquilo que alcança um resultado esperado. Então, através da oração, a oração ela tem uma qualidade de se alcançar os resultados esperados no que diz respeito ao fortalecimento, à restauração e ao crescimento espiritual da Igreja de Cristo. A introdução: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas. Então, nesse mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo havia revelado esse mistério, o mistério da união dos dois povos, judeus e gentios, formando um único povo, a igreja. Então, após revelar esse mistério, ele vai passar a orar em favor da igreja. Vamos aprender que Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E por isso ele é único, que é digno de ser glorificado. Então, iremos refletir a respeito sobre essa oração. Então, o apóstolo Paulo ele traz a revelação do mistério que esteve oculto desde a eternidade, e ao receber essa revelação, o apóstolo Paulo vai passar a orar ao Pai. E por qual motivo o apóstolo Paulo ele vai orar? Como ele inicia? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas. Aqui no verso 14. E aí, no verso 16, que é o início da lição, ponto de número 1, corroborados com o poder do Espírito. A palavra corroborados significa fortalecidos. Então, leiamos fortalecidos com o poder do Espírito. E o subtópico de número 1, as riquezas da sua glória. Então, o apóstolo Paulo ele tem a revelação, e aí ele vai dizer que por causa disto, por causa desta revelação, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No 16 é, para que, segundo as riquezas da sua glória. Então, o apóstolo Paulo agora, mediante essa revelação, ele vai se pôr de joelho diante de Deus e vai fazer alguns pedidos para que a igreja venha receber esses pedidos segundo as riquezas da glória de Deus. Então, essa expressão riquezas da glória de Deus, que é o ponto de número 1, fala sobre o apóstolo Paulo havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas. Isso significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, o que o apóstolo Paulo ele vai descobrir? Voltando também para o título, só uma pausa para o título, que fala sobre intercessão. O termo intercessão vem do latim intercessione, que fala do ato de interceder, intervir, interferência ou pedido em favor de alguém, súplica, rogo ou petição. Então, a palavra interceder significa rogar a Deus em lugar de outra pessoa. Então, o apóstolo Paulo ele tem a revelação, e aí ele vai rogar a Deus agora em favor da igreja. Então, essa expressão riquezas da sua glória significa dizer que o apóstolo Paulo ele teve uma revelação,
ele teve uma revelação por meio do Espírito Santo de que Deus tinha bênçãos ilimitadas para entregar à sua igreja. São bênçãos ilimitadas que estão disponíveis para todos os salvos. Então, o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito, ele compreendeu que Deus tem recursos inesgotáveis e que ele pode atender às nossas orações. Significa que não há limites e nem medidas para o suprimento de bênçãos espirituais que Deus pode conferir. Então o apóstolo Paulo entendeu que, juntamente com a salvação em Cristo, a igreja, Deus tem para a igreja recursos ilimitados, muitas bênçãos espirituais que estão disponíveis ao povo de Deus. Isso fala de bênçãos espirituais, ou seja, Deus pode nos conferir, além da salvação, poder, sabedoria, conhecimento, amor, bem-estar, restauração e unidade. Então, quando Paulo tem essa revelação de que, juntamente com a salvação em Cristo, o povo de Deus tem infinitos recursos que estão disponíveis para recebermos, o apóstolo Paulo, então, ao receber essa revelação, o apóstolo Paulo, assim que tem essa revelação desse mistério, ele se coloca de joelho diante de Deus e vai pedir. É como se ele estivesse dizendo assim: por causa disso eu me ponho de joelhos. Então é como se ele estivesse dizendo: olha, uma vez que Deus tem riquezas da sua glória, ou seja, uma vez que Deus tem recursos ilimitados, tem muitas bênçãos espirituais para entregar para o seu povo, então eu vou me pôr de joelhos e vou orar a Deus e pedir para que a igreja venha receber esses benefícios, venha receber essas bênçãos espirituais. Então ele vai orar a Deus e vai pedir para que a igreja seja fortalecida com poder, para que a igreja seja habitada por Cristo, que a igreja compreenda o amor divino e que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. E aí no ponto de número 2, ele vai entrar com o primeiro pedido, que é o fortalecidos com poder. Então, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, seja fortalecida com poder no seu homem interior. Então, a gente pode observar que aqui não se trata de força física, mas se trata de força interior e força de caráter. Então, para que o Espírito Santo venha nos conceder essas forças interior e força de caráter. Então, quando se fala a homem interior fala de mente, coração e vontade. Então, o que é ter o homem interior fortalecido? Significa ter os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos propósitos colocados cada vez mais sob a influência e a orientação do Espírito Santo, de uma forma que ele possa manifestar o seu poder através das nossas vidas. Então não significa que o Espírito Santo não habitava na igreja. Não significa que o cristão não tinha o Espírito Santo de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está pedindo é que esse fortalecimento ele fosse um fortalecimento diário, um fortalecimento contínuo. Que a cada dia, através da comunhão, através de um viver diário de comunhão com Deus, que possamos ser fortalecidos a cada dia mais. Mas essa força seja no homem interior. Então, por quê? O pastor Hernandes Dias Lopes ele faz até um comentário dizendo assim, que uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra é ter o Espírito Santo presidente. Ou seja, uma coisa é ele estar dentro de nós, outra coisa é ele governar as nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Então, quanto mais o cristão estiver sujeito aos comandos e à direção do Espírito Santo, maior poder ele terá no seu homem interior. Então, lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana.
Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo, para que os irmãos fossem cheios por esse poder, para que ela pudesse ficar cada vez mais firmes, para se manter firmes, né, na verdadeira doutrina, não ser enganados por falsas heresias, e que os irmãos pudessem trabalhar e a viver mais para Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo, que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. E se a gente deixar que o Espírito Santo, se a gente for fortalecido no nosso homem interior, a gente vai poder perseverar mais na verdadeira doutrina, perseverar na fé, a gente vai ter força para resistir ao pecado, para cada vez mais nos mantermos afastados do pecado e também compreender mais as verdades espirituais. Então é isso que o apóstolo Paulo pede, para que sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior. Então ter força para que a gente possa vencer a nossa natureza pecaminosa, aos desejos pecaminosos da nossa natureza, e assim a perseverar na fé e a compreender melhor as coisas espirituais. Por isso precisamos sermos fortalecidos com o poder do Espírito Santo diariamente. Isso precisa ser contínuo. Então tem a ver com um andar diário, uma caminhada diária de comunhão com o Espírito Santo de Deus. O ponto de número 3 também fala sobre a questão de ser habitado por Cristo. Lá no verso 17, Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé no nosso coração. Então parece até meio que confuso esse texto, porque se ao nos convertermos, Cristo ele já passa a habitar no nosso coração. Então vamos entender o sentido dessa expressão. O apóstolo Paulo orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações. Isso não significa que Cristo ele já não estivesse presente na igreja. Então, no versículo em questão, o verbo grego é katakoiken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então, existem dois verbos para a expressão habitar no português. Então, existe o verbo habitar no sentido de alguém que vai pernoitar, alguém que vai apenas passar uns dias, ou alguém que mora, por exemplo, em uma casa de aluguel. Ou seja, são pessoas que habitam em uma residência, porém não são dono daquela residência. Seria uma habitação temporária. A pessoa vai habitar por um determinado tempo e depois ela vai deixar de habitar nessa casa. Como um estrangeiro que passa uns dias, ou um visitante que passa uns dias na casa de um parente, por exemplo. Ele está habitando, mas em um sentido temporário. Mas o verbo que Paulo usa nesse texto aqui, esse verbo ele tem o sentido de habitação permanente. É o sentido de habitar, mas habitar como dono. O dono da casa. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Cristo, pelo seu Espírito, ele se estabeleça nos corações dos irmãos. Então, mais uma vez, coração aqui fala de vontade, fala de mente, fala de desejos, propósitos. Então, isso significa que Cristo ele venha habitar no nosso coração e de que ele venha estabelecer o seu trono no nosso coração. Então, ele assuma o controle das nossas vidas, que Cristo assuma o controle dos nossos desejos, o controle das nossas vontades. Então, Cristo é convidado a habitar e a tomar posse das nossas vidas, que ele venha dirigir as nossas vidas. Então, que Cristo ele seja o dono do nosso coração, como o próprio Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso aqui diz respeito a Cristo dirigir as nossas vidas, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, que ele possa habitar e ser o dono da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo ele vem pedir e vem orar, para que todas as áreas da nossa vida, seja ministério, seja a nossa área profissional, a nossa área financeira, o nosso casamento, todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida, a gente tem que entregar a Cristo. Cristo ele tem que ser o Senhor de todas as nossas vidas, das nossas vontades, das nossas ações. Ele vai até questionar, no livro de Lucas, ele vai dizer: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Ou seja, para muitos Cristo é chamado de Senhor, mas ele não governa a vida dessas pessoas.
Então, quando Paulo pede para que sejamos habitados por Cristo, significa que Cristo ele venha governar a nossa vida em todos os aspectos, em todas as nossas áreas. Esse é o pedido do apóstolo Paulo para os irmãos daquela época e também para nós hoje, nós, Igreja de Cristo, nos dias atuais também. Ponto de número 2, irmãos: arraigados e fundados em amor. Então, a palavra arraigados e fundados, arraigados diz respeito a enraizados e fundados diz respeito a alicerçados. Então, aqui o apóstolo Paulo ele traz a figura de uma planta que está enraizada, ou seja, ela tem raízes profundas e as suas raízes estão firmes nas profundezas do solo. Por isso, ela não se retira fácil do seu local, não se arranca essa planta facilmente. E também o edifício que tem um alicerce sólido, que não se deixa também derrubar facilmente. É isso que significa arraigados e fundados em amor. Significa que a vida cristã ela deve estar alicerçada e ela deve estar enraizada no amor. Ponto de número 1, o amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Atributo aqui é qualidade, é característica. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Então perceba que as Escrituras não apenas diz que Deus ama, mas diz que Deus é amor. Ou seja, em sua própria essência, em sua própria natureza, ele é amor. É por isso que o apóstolo João também vai dizer que aquele que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. O comentarista ele continua dizendo assim, que o amor ele é o resumo da lei e dos profetas. Mateus capítulo 22, verso 40. Mateus 22, a partir do 37, diz assim: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus está querendo deixar bem claro aqui é que eu não consigo cumprir as leis, eu não consigo cumprir os mandamentos se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não consigo amar a meu próximo se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque como Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, ele diz que quando somos justificados pela fé, a gente tem paz com Deus, e aí Deus ele derrama o seu amor por meio do seu Espírito em nossos corações. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus ele derrama o seu amor sobre nós, e o seu Espírito ele vai nos capacitar a amarmos o nosso próximo. Então, a gente não vai conseguir amar ao próximo da forma que Deus deseja, que é o amor ágape, é esse amor de Deus. A gente não vai conseguir amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus ele disse lá no Sermão do Monte, que a gente deve amar aos nossos inimigos, a gente deve orar por aqueles que nos perseguem. Então, tudo isso a gente só vai conseguir se a gente estiver arraigado no amor de Deus. Então, a gente precisa enraizar a nossa fé no amor de Deus. Ao enraizarmos a nossa fé no amor de Deus, a gente vai ser cheio do amor de Deus e vamos ser capacitados a amar ao nosso próximo e a amar, inclusive, aos nossos inimigos. É por isso que Jesus falou que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, que os fariseus eles amavam aos amigos e odiavam os inimigos. Então Cristo ele vem e muda toda essa perspectiva. Ele fala assim, não, vocês agora também vão amar aos teus inimigos, vão orar por quem vos persegue. Então muda tudo agora na ótica do reino de Deus. O amor ele é o sinal dos discípulos de Cristo, ele é a prova de filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes. Então o apóstolo Paulo ele já havia dito que ele estava também na sua primeira oração, ele estava orando a Deus, estava glorificando a Deus, porque ele ouvia falar que os irmãos estavam tendo fé e estavam amando. Então é aquilo, o amor ele é a prova da fé.
O amor, ele confirma que a pessoa realmente crê em Cristo, que a pessoa foi transformada pelo verdadeiro evangelho. Então, a marca de que fomos realmente transformados pelo amor de Deus, que somos realmente uma nova criatura, é quando amamos a Deus sobre todas as coisas e como amamos ao nosso próximo. Então, por isso que João diz que aquele que não ama o próximo é mentiroso. Ele diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele é mentiroso. Porque Deus é amor. Então, a marca do cristianismo, João capítulo 13, dos versos 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E assim todos conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês vos amardes uns aos outros. Então, a prova, o que realmente determina, o que realmente me diz se eu sou cristão, se eu realmente fui transformado pelo Evangelho de Cristo, é o quanto eu amo a Deus e quanto eu amo ao meu próximo. Isso revela a verdadeira conversão. Por isso que o amor, ele é Por isso que o cristianismo ele está arraigados no amor a Deus, fundamentados nesse amor. Ponto de número 2 fala sobre arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Então não basta apenas compreender, mas Paulo vai orar para que a igreja pratique o amor. Versículos 18, 17. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a largura e a profundidade. Então aqui, essa expressão aqui vai comparar os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Então, quando Paulo usa essas metáforas de uma planta bem enraizada e de um edifício bem alicerçado, isso aqui diz respeito à superficialidade e diz respeito também à superficialidade e à profundidade. Então, uma planta, o que dá firmeza a uma planta para que ela não seja arrancada facilmente ou para que um prédio seja derrubado facilmente, são as raízes, a raiz e o alicerce, que são raízes e alicerces bem profundas. Então isso dá sustentação para que elas não sejam arrancadas, não sejam derrubadas facilmente, e também fala de profundidade. Então isso significa que o amor cristão, ele não pode ser algo superficial e precisa ser profundo. Se o cristão não tiver um amor profundo, ou seja, fala também de crescimento, ou seja, a planta ela consegue crescer se ela tiver raízes bem fixas, o edifício também só vai crescer se ele tiver um alicerce bem firme. Isso significa que o cristão ele não cai facilmente, ele não cede facilmente às tentações, ele não se deixa levar por falsas doutrinas facilmente, e ele também consegue um crescimento espiritual quando ele está fundamentado no amor a Deus, um amor que não seja superficial, mas um amor que seja demonstrado por meio de atitudes. A raiz também fala da parte da onde a planta se alimenta. A planta ela se alimenta das raízes. Então é interessante também deixar bem claro que aquilo que alimenta as nossas ações deve ser o amor. E isso o apóstolo Paulo ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, vou ler a partir do primeiro, diz assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então,
Veja bem que aquilo que alimenta, aquilo que sustenta, ou seja, arraigados em amor, ou seja, todas as ações, tudo aquilo que a gente faça para Deus e para o seu reino tem que estar baseado no amor, tem que estar alicerçado no amor. Então, ainda que, olha o que o apóstolo Paulo deixa bem claro, que possua dons, que fale, tenha uma fé, né, capaz de transportar montanhas, doação aos necessitados, caridade, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, se a gente não está fazendo e se o que está fundamentando as nossas ações não é o amor, para Deus de nada vale. Era o que Paulo fala. Todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, que tudo que aquilo que a gente venha fazer para Deus, para o nosso próximo e para a obra de Deus, o fundamento tem que ser o amor. Tem que ser o amor que esteja nos motivando a praticar tudo que a gente vier fazer. Senão, para Deus, isso não tem ação nenhuma. Então, o uso das expressões aponta para a vastidão. Outro ponto aqui é essa expressão que ele usa aqui, para que poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A gente percebe que aqui não há um complemento. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do que? Não há um complemento aqui. Mas a maioria dos teólogos e comentaristas bíblicos entende que esteja se referindo aqui ao amor de Cristo, ao amor de Deus. Então, quando a gente estiver arraigados e fundados em amor, seria aqui o complemento do 17, então a gente vai poder, juntamente com todos os santos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, nesse texto, irmãos, do versículo 18, que fala que para que poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus, quando o apóstolo Paulo ele traz essas expressões de largura, comprimento e profundidade, a gente vai observar que o apóstolo Paulo ele está apontando para o fato de o quão vasto é o amor de Deus. Isso significa que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que olha, que a gente possa compreender. E aí no 19 ele vai dizer assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, embora o amor de Cristo ele não possa ser compreendido na sua totalidade, o que o apóstolo Paulo traz aqui é dizendo que a gente possa compreender perfeitamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso diz respeito ao fato de que João vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, mas isso nos faz entender que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que que Deus ele não poupou esforços para demonstrar o seu amor. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, significa que o amor de Deus ele não tem limite. Então, quando Paulo diz, olha, que a gente possa compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ele está dizendo que a gente possa compreender que o amor de Deus não tem limite, é um amor infinito. Por isso que ele diz assim, que esse amor ele excede todo o entendimento. Embora a gente não possa compreender com a nossa mente humana, a gente entende que esse amor ele não tem limite. Em Romanos capítulo 8, lá no verso 31, Paulo diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que o amor de Deus pela humanidade é vasto. O amor de Deus ele não abrange um grupo de pessoas, mas ele abrange toda a humanidade. É um amor vasto, fala de largura, altura, comprimento, ou seja, é um amor sem limite. Que Deus ele não poupou esforços para demonstrar o seu amor pela humanidade. Ao fato dele ter entregue aquilo que era de mais importante para ele. Ele entregou seu filho para morrer, para que por meio da sua morte, da morte do seu filho, pudéssemos ter
a salvação, a vida eterna. Então, quando Paulo faz referência à dimensão, ele tem o propósito de falar da imensurabilidade. Então ele está dizendo que o amor de Deus não dá para se medir, não dá para se calcular. É um amor sem limite, ao fato de que tudo que ele podia fazer, ao ponto de entregar o que ele tinha de mais importante, de mais valioso, que foi o seu filho, ele fez por nós. Por isso que ele traz aqui essas expressões de dimensão, para mostrar que o amor de Deus ele é impossível de se medir. Ponto de número 3 fala sobre a intensidade do amor de Cristo. Está dentro daquilo que a gente já falou. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Deus. Então ele vai dizer que o amor de Deus ele excede todo o entendimento, ou seja, a mente humana jamais vai compreender por meio da intelectualidade. Então, olha o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que o amor de Deus não dá para se entender, não dá para se explicar por meio de um discurso, por meio de uma mensagem. Não há... o nosso intelecto ele é incapaz de medir, de entender o amor de Deus. É por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a única forma de entender o amor de Deus é quando pensamos na sua obra. Então, olha o que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, que a gente vai conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, mas se ele excede todo entendimento, se a mente humana não pode compreender, como é que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente vai entender? Por meio de ações. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o amor de Cristo não se explica por palavras, mas se explica por meio de ações. Então, Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz que Deus, ele prova o seu amor. Romanos 5, verso 8. Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Então, João diz que Deus amou o mundo, ele sentiu amor, e o que ele fez? Que ele deu, ele entregou o seu filho. Então, a gente entende, a gente pode ter uma noção do amor de Deus através daquilo que ele fez. Então, quando a gente olha para a sua obra na cruz, aquilo que ele realizou no nosso lugar, quando a gente lembra ali dos açoites que ele passou, o ato da crucificação, toda a humilhação que ele passou. Então, o fato dele se entregar por nós nos dá uma noção. A gente pode ter uma noção, entender um pouco daquilo que ele fez. Então, para se entender o amor de Deus, o amor de Deus ele não se explica por palavras, mas ele foi explicado por meio de ações. Assim também é a vida cristã. Então, a gente amar de boca, a gente amar de palavras, não tem significado nenhum. Então, por isso que Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Então, é muito comum a gente dizer assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Só que a gente não obedece. E ele deixou bem claro que a nossa obediência, o nosso amor a ele é provado por meio de ações. Então, assim como ele nos amou e se entregou por nós, a gente precisa demonstrar o nosso amor a ele por meio de ações, obedecendo a ele, seguindo ali os seus mandamentos, cumprindo ali o que ele nos deixou escrito nas suas palavras e principalmente amando ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo, amar as pessoas é um meio de demonstrar o nosso amor por Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo não se mede por palavras, mas sim por ações. E assim também é a vida cristã. Então a presença de Deus nos enche de tal modo que reflitamos e manifestamos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus. Essa aqui já fala sobre a questão da plenitude. Ele vai dizer assim que o apóstolo sabe que os esforços humanos não podem atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então outro pedido aqui de Paulo, que também está no versículo 19, é para que sejamos também cheios de toda a plenitude de Deus. Então o que significa ser cheios de toda a plenitude de Deus? Significa que a presença de Deus ela deve nos encher de uma tal forma que a gente possa
refletir e manifestar no mais íntimo do nosso ser o caráter de Cristo. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Então, quando a gente anda em Espírito, o Espírito Santo ele vai desenvolver as virtudes cristãs, as virtudes de Cristo na gente, que é amor, paciência, paz, benignidade, bondade, paciência, mansidão. Então são essas características. Quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, é a respeito disso que Paulo está falando. Que essa obra de moldar o nosso caráter conforme ao caráter de Cristo, essa é a obra que o Espírito Santo vem operar em nós. Então, esse também é um pedido de Paulo, né? Que venhamos a ser cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, que a presença de Deus ela possa nos encher de uma tal forma que a gente possa a manifestar e a refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, a plenitude de Deus em nossas vidas virá apenas quando a gente permitir que sejamos cheios do Espírito Santo. Nessa carta, no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo vai falar isso. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Então, quando a gente ser cheio do Espírito, a gente vai permitir que ele nos dirija e que ele domine completamente as nossas vidas. Ponto de número 3, irmãos, a dimensão das bênçãos divinas. Então, a dimensão, ou seja, qual é o tamanho das bênçãos divinas que estão disponíveis para a igreja. Esse é o ponto do verso 20. Ora, aquele que é poderoso... Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios. Que a mente humana é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que Deus ele tem reservado para a sua igreja, aquilo que Deus tem reservado para o seu povo, é muito maior do que aquilo que a gente pensa ou que a gente imagina. Então 1 Coríntios 2,9 diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o olho nunca viu ou que o ouvido nunca ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para a gente. Muitas dessas coisas, o apóstolo Paulo, é verdade, vai dizer que Deus já nos revelou pelo seu Espírito, mas é muito maior ainda do que a gente imagina. Ou seja, a dimensão, o tamanho daquilo que Deus tem para os seus servos é muito maior. Isaías 55, verso 9 diz que assim como os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, assim como os pensamentos do Senhor são muito mais maiores do que o nosso, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas é importante, irmãos, a gente ter em mente de que tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui, sobre essa imensidade desse tamanho do amor de Cristo, significa que quando são observados as condições dos versículos 16 ao 18, olha o encerramento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, que quando a gente observa as condições do versículo 16 ao 19, ou seja, quando a gente, quando o Espírito Santo fortalecer o nosso homem interior, ou seja, quando a gente deixar que o Espírito Santo ele domine a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades, quando a gente deixar que ele nos fortaleça, que ele nos direcione, que ele guie os nossos caminhos, quando a gente permitir que Cristo seja o dono do nosso coração, ou seja, quando Cristo realmente seja o Senhor da nossa vida, quando a gente permitir tudo isso, quando a gente estiver arraigados e fundados no amor a Deus, ou seja, quando tudo que a gente fizer para Deus, para a sua obra, quando a gente o amar de todo o nosso coração, quando a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, quando a gente fizer tudo isso, quando a gente puder viver em amor uns para com os outros, compreender que o amor de Deus não se explica
por meio de palavras, mas de atitudes, de ações. Assim também deve ser o nosso amor para com Deus. Se a gente quiser provar que a gente ama a Deus, tem que ser por meio de ações, de atitudes. Então, quando a gente fizer tudo isso, quando a gente deixar que o Espírito Santo nos encha de uma tal forma que a gente manifeste a glória de Deus para o mundo, quando a gente fizer tudo isso, Deus ele vai agir em nosso favor de uma forma que a gente nem imagina. Então, o agir de Deus na nossa vida, ou seja, vai ser um agir de forma ilimitada. Ou seja, o agir de Deus ele torna-se ilimitado devido ao seu poder que opera em nós. Então, inclusive o escritor A.W. Tozer, ele vai dizer que quando a gente aceita Cristo, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente se converte, irmãos, a gente tem acesso a um Deus infinito. E se a gente tem acesso a um Deus infinito, então esse Deus ele tem bênçãos infinitas para nos dar. Então, ele cansou de dizer isso, ele disse isso para Abraão, Jesus disse isso lá em Lucas 1,37. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Então precisamos entender que nós servimos a um Deus que para ele nada é impossível. Ou seja, não podemos mensurar, ou seja, não podemos dizer qual é o tamanho daquilo que Deus pode fazer em prol daqueles que o servem, em prol do seu povo. Ou seja, ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, irmãos, se nós fizermos tudo isso, se nós formos fortalecidos no poder de Deus, se nós deixarmos que Cristo seja o Senhor da nossa vida, se a gente se enraizar no amor de Deus, se a gente puder demonstrar o nosso amor por meio de atitudes, se a gente se encher de Deus ao tal ponto de que o caráter de Cristo seja manifestado por meio das nossas vidas, se a gente fizer tudo isso, o agir de Deus em nossas vidas vai ser um agir ilimitado. Ou seja, vai ser de uma forma tão sobrenatural que a gente nem sequer imagina aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Pontos de número 2 e 3, irmãos, fala sobre o convite para a adoração e a glória devida a Deus. Então, quando Paulo tem todas essas revelações, de todas essas bênçãos que Deus tem para nos dar, ele se coloca diante de Deus e vai pedir que essas bênçãos sejam concedidas à igreja. E ele entende que quando a igreja atender a todos esses recursos e receber todas essas bênçãos espirituais sem limites, ele vai nos convidar à adoração. Ele vai dizer assim, olha, a esse Deus, àquele que é poderoso, a esse Deus que pode fazer tudo, que para ele nada é impossível e que tem bênçãos ilimitadas à nossa disposição, a esse Deus seja dado a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Então esse é o convite à adoração. Então isso significa, irmãos, aqui no ponto 2, um convite à adoração, que depois que Paulo compreende que Deus tem tantas bênçãos para nos dar, a revelação de todas essas bênçãos, ele vai dizer que não há outra coisa que devemos fazer a não ser adorar esse Deus. É como se ele estivesse falando assim, olha, depois de entendermos que esse Deus ele é infinito, ele é poderoso para fazer muito mais além do que imaginamos, de que ele tem todas essas bênçãos disponíveis para nós, não cabe outra coisa a nós a não ser a adorá-lo. Então, quando tudo isso é concretizado, Deus ele pode realizar de forma extraordinária na nossa vida coisas que a gente nem imagina, irmãos. Então, esse Deus ele deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer, os atos de louvor e de glória devem fazer parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da sua obra. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação perdure por todas as gerações. A conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que os princípios basilares, ele pediu a Deus em oração o fortalecimento no poder e a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Cristo e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição.
Então é interessante, irmãos, que quando a gente para ler as cartas paulinas, a gente vai encontrar as expressões como orando, rogando, suplicando. Então são palavras constantes no ministério de Paulo. Quando a gente lê o Novo Testamento e as cartas paulinas, a gente vai ver sempre essas palavras. Que Paulo está orando, Paulo está rogando, suplicando, Paulo está intercedendo. Então são palavras que fazem parte do ministério do apóstolo Paulo. Inclusive lá no capítulo 6, quando ele vai abordar a respeito da guerra espiritual, Paulo vai pedir, né, para que a igreja continue orando constantemente. Orai continuamente, orai sem cessar. E isso, para concluir, nos traz uma lição de que se hoje houvesse na igreja apenas uma pequena parte do fervor para orar, para interceder, que havia no apóstolo Paulo, a igreja de Cristo hoje teria muito mais poder, muito mais graça, muito mais amor, muito mais sabedoria e viveria em unidade. Então, se a gente tivesse nos dias de hoje apenas uma parte desse fervor de orar, de suplicar, de interceder, tanto pela igreja quanto para a liderança, membros, se tivesse todo esse fervor de Paulo, de orar por todas as pessoas, a igreja hoje seria uma igreja com muito mais poder, graça, amor, misericórdia, sabedoria. Viveríamos em amor, em unidade. E isso, irmãos, traria um peso de glória para a igreja. Por quê? Porque se a igreja demonstrasse todas essas características de amor, poder, graça, misericórdia no dia de hoje, a glória de Deus seria vista por meio das nossas vidas. Foi o que Jesus falou, que o Pai é glorificado por meio das nossas ações. Então precisamos hoje buscar novamente esse fervor de orar, de interceder, para que a igreja venha a ser cheia de poder, cheia de graça, porque se assim fizermos, a glória de Deus vai ser manifesta por meio das nossas vidas, e assim as pessoas entenderão que somos discípulos de Cristo, e assim, através das nossas vidas, muitos irão crer que realmente Cristo é enviado de Deus, e muitas pessoas serão salvas. Mas para isso precisamos demonstrar, irmãos, essa unidade por meio de Cristo Jesus. Então que venhamos a ter esse fervor, assim como o apóstolo Paulo tinha, para que Deus venha a ser glorificado por meio das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus estaremos de volta na próxima aula, se Deus assim permitir, aula de número 11, e que brevemente possamos estar juntos, unidos, presencialmente, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.